Que vai mentiroso é esse? Que do Gemerson... É isso. E esse aí dá pênalti pro Flamengo? Dá taça pra eles, velho. O Tite, o que deveria fazer? Tentar tirar proveito disso. Mas, novamente, a gente pôde ver um Flamengo covarde, botando em risco até mesmo o resultado. Boa tarde pra vocês. Muito bem, você de casa. Boa tarde. Começou o Campeonato Brasileiro. Eu não queria? Não, mas ele começou mesmo assim. E o Flamengo venceu ali no finalzinho o Atlético Goianiense. Uma partida cheia de polêmicas, com gol nos acréscimos e uma pintura do uruguaio De La Cruz. O Vene gosta de chamar ele de Nico, né? A reportagem é de Rafael Bessa. Cadê? Uma explosão em vermelho e preto. Atlético e Flamengo coloriram Serra Dourada na abertura do Brasileirão. Acostumado a mandar os jogos no Antônio Ascioli, o Dragão bem que tentou se sentir em casa. Mas se viu em meio a uma invasão flamenguista. Logo no início do jogo, Jair Ventura acabou sendo expulso pelo árbitro André Luiz Schettino. Guarde esse nome. André Luiz, acho que é o nome dele. Ele apitou nosso jogo contra o Real Brasília, lá onde nós vencemos, e ele conseguiu a mesma coisa que hoje, ser o protagonista do jogo. E essa foi só a primeira polêmica envolvendo a arbitragem. Teve também as expulsões do zagueiro Alex e do lateral Maguinho. Os dois lances antecederam gols do Flamengo. No primeiro, o De La Cruz acertou esse chutaço em cobrança de falta. E no segundo, após consulta ao VAR, o árbitro deu pênalti, que foi convertido por Pedro. Mas o Atlético também teve suas chances. Quando perdia por 1-0, o Luiz Fernando acertou essa cabeçada para empatar. E nesse pênalti que o árbitro assinalou do Léo Pereira no Luiz Felipe, o Shailon mandou na trave a chance da virada. Apesar do grande evento fora de campo e também do inúmero comparecimento da torcida, foi a atuação da arbitragem e também do VAR que esteve em pauta após a vitória do Flamengo sobre o Atlético aqui no Serra Dourada. Hoje aqui foi um assalto, uma vergonha. A máfia da arbitragem hoje estava aqui presente. Eu nunca vi o treinador adversário defender o seu próprio, o outro treinador, né? Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade e administrar algumas situações que elas sejam. Eu saio daqui indignado. Tudo que eu ganhei na minha vida foi nisso aqui, ó, no suor. E vem uns pilantras desses aqui, uns caras que não têm a mínima condição para estragar o jogo. Ele estragou o espetáculo. Eita ferro, dá sua opinião na nossa hashtag SBT Esporte. Eu quero saber de você, o que você achou dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vene Casagrande, esse momento de falar do Flamengo, eu quero saber o que você achou do Flamengo. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, o Flamengo venceu, mas eu não posso deixar de falar da péssima postura do Flamengo. Foi uma atuação extremamente ruim. Não dá pra gente normalizar, e aí quando eu falo normalizar, porque não é a primeira vez que isso acontece nessa temporada. Essa postura covarde que o Flamengo teve depois de abrir 1-0 no placar, ter vantagem no placar e também ter vantagem numérica em campo. A todo momento a gente percebe isso, que quando, com o Tite pelo menos, com o Flamengo com uma vantagem muito boa, podendo tirar proveito, inclusive na vantagem numérica dentro de campo, quando o Atlético Goianiense teve uma expulsão, e uma expulsão polêmica, mas depois a gente vai falar sobre isso, mas independentemente disso, foi uma expulsão. O Tite, o que deveria fazer? Tentar tirar proveito disso. Mas, novamente, a gente pôde ver um Flamengo covarde, botando em risco até mesmo o resultado. No fim das contas, a sorte do Tite, que a bola não entrou na penalidade máxima do Atlético Goianiense, porque senão a história seria totalmente diferente. Eu acho o seguinte, o torcedor ele tem que ficar preocupado, porque se o Tite mantiver essa postura no comando do Flamengo, é uma postura covarde. E eu lembro que quando ele chegou ao Flamengo, ele falou que ele deveria se adaptar o que é o clube, o que é a instituição e o que é o elenco. Então, Tite, essa postura não é
o que o Flamengo pede, o que a torcida pede. A torcida pede, o Flamengo pede, é cultural o Flamengo ter um time ofensivo. E a todo momento, quando você tem uma vantagem no placar e uma vantagem numérica em campo, foi assim contra o Fluminense no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, foi assim contra o Nova Iguaçu no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, foi assim contra o Milionários pela Libertadores da América e foi assim diante do Atlético Goianiense. Eu espero que seja a última vez, mas eu só espero, porque a gente já conhece o Tite. Quando você contrata o Tite, você já contrata um treinador extremamente pragmático. E é isso que ele está sendo diante do comando do Flamengo. Dito isso, Fernanda Maia, depois de todas as minhas críticas, o que importa no fim das contas são os 3 pontos. Acho que o torcedor tem que comemorar começando o Campeonato Brasileiro com uma vitória. Ô, Lucas Pedrosa, vamos falar dessas polêmicas de arbitragem que aconteceu em vários jogos desse Campeonato Brasileiro, mas também nesse jogo do Flamengo com o Atlético Goianiense. O nosso querido Jair Ventura, que a gente carinhosamente chama de Jojobinha, um beijo pra Gerson Canhotinha, o Jojobinha foi expulso e o próprio Tite ficou bravo com a questão do Jojobinha, do Jair Ventura ter sido expulso. Mas vamos olhar, a Nadine já vai trazer a fala dela, mas eu quero a sua, Lucas Pedrosa. Primeiro, vamos olhar a expulsão do Jair, é isso? Quem que a gente vai olhar primeiro? Vamos falar do pênalti. Então vamos botar na tela, a gente tá olhando agora a expulsão do Jair. Vamos olhar a... Não é aí. Essa é a expulsão. Essa é a expulsão. Correta. Você acha que era pra ser expulso? Sim. Foi jogada de último homem. O Pedro ali tinha totais condições de sair na cara do gol. Pra mim, a expulsão foi bem feita. Pra você também, Lô, Vene Casagrande? Pra mim também. Eu acho que a expulsão foi de maneira correta aí. E agora vamos olhar o pênalti. Ele foi o mais polêmico. Essa expulsão do Pedro, os 2 meninos aqui já falaram que sim, deveria ser expulso. E aí? Esse foi um dos últimos lances desse jogo. O jogador do Atlético Goianiense sobe e tem um cotovelo sobrou aí no rosto do Bruno Henrique. Ele até mostra uma foto depois do jogo com a boca sangrando. Pedrosa, pra você aquilo ali é pênalti ou não é pênalti? Olha, Fernanda, é um lance extremamente interpretativo. Eu entendo que esse lance aí é um lance comum de jogo, onde, na minha visão, eu não vejo o zagueiro do Atlético Goianiense tendo a intenção de dar uma cotovelada no Bruno Henrique, mas nem sempre a intenção ela configura a falta ou não. Às vezes, sem querer, você acaba cometendo essa infração. Eu vou te falar, Fernanda, em 70%, 80% dos jogos eu duvido muito que esse lance aí seria pênalti no mundo, tá? Porque, repito, na minha visão é uma disputa de bola, mas não acho absurdo você marcar. Eu, Lucas Pedrosa, não marcaria porque, repito, não vejo maldade, não vejo intenção, é uma disputa de bola normal, inclusive eu levo muito em consideração o que os outros jogadores respondem na hora de um lance como esse, e eu não vejo ninguém do Flamengo reclamando como se fosse uma penalidade. Mas pegou, mascou o Bruno Henrique, então eu não acho absurdo dar pênalti. Mas eu encaro como uma disputa normal. Ô, Vene, a torcida do Tricolor lembrou o lance com o Ganso, que tomou uma cotovelada muito mais intensa, vamos dizer assim, né? No jogo contra a LDU, já esse ano, e não foi nada naquela situação, né? Porque foi como o Pedrosa falou, em alguns momentos tem a arbitragem que vai entender que isso não é pênalti, a regra é completamente interpretativa. Pra você, Vene, isso foi ou não foi pênalti? Então, pedir coerência pra arbitragem brasileira é demais pra gente nessa altura do campeonato. Teve torcedor do Botafogo também relembrando um próprio Bruno Henrique numa disputa de bola com um torcedor do Botafogo em um jogo desse no passado, que também Bruno Henrique acabou utilizando o cotovelo. Eu vou ser bem sincero, no primeiro momento eu não achei pênalti, mas depois de analisar a imagem várias vezes, eu mudei de opinião, eu daria o pênalti, porque eu acho que teve o braço ali, embora ele não olhe em nenhum momento para o Bruno Henrique, mas eu acho que teve movimento e acabou acertando o Bruno Henrique. Eu acho o seguinte, o jogador mostrar a foto da boca cortada após a partida, para mim não muda em nada, porque o lance poderia ter sido pênalti mesmo sem cortar a boca dele. Então, assim, eu vou ser bem sincero, entendo quem fala que não é pênalti, também entendo quem fala que é pênalti, porque é um lance de interpretação. Eu daria pênalti depois de analisar a imagem várias vezes. Acho que foi pênalti, pelo menos na minha opinião. Gente, é muito difícil, né? O mais delicado, a gente já começou uma primeira rodada com tantas reclamações, que é a falta de critério. E a gente passou o ano de 2023 inteiro trazendo isso aqui. A falta de critério, a gente provavelmente vai ver um lance igualzinho a esse daqui a algumas rodadas que não vão marcar um pênalti. Agora, a gente tem nossa princesa da arbitragem, a nossa especialista de arbitragem, que é a Nadine Bastos, e ela deu a opinião sobre essas polêmicas no jogo do Flamengo. Fala, Nadine. Boa tarde, Fernanda, Vene, Pedrosa, boa tarde a todos. O Campeonato Brasileiro começou com muitas polêmicas envolvendo a arbitragem.
A expulsão do Alex Vinícius, apesar das reclamações, eu concordo com a decisão da arbitragem, porque foi uma falta onde ele impediu a oportunidade clara de gol. E o lance mais polêmico aconteceu no finalzinho do jogo, que foi a marcação do pênalti por recomendação do árbitro de vídeo e o Maguinho acabou sendo expulso. Na minha opinião, o jogador não deveria ter sido expulso. Por quê? Ele não faz um movimento de gatilho para atingir o rosto do adversário. E sim, quando ele sobe para a disputa da bola, ele abre um pouco o braço e acaba atingindo o rosto do Bruno Henrique. Pelas orientações que são passadas para a arbitragem, isso é considerado falta. Então concordo com a marcação do pênalti, porém não concordo com a expulsão. Muito bem, maravilhosa Nadine. Daqui a pouco ela vai falar também nas polêmicas no jogo do Vasco da Gama. Tiveram algumas. Torcedor, muitas polêmicas aí nessa rodada do Brasileiro. O Vene citou aí sobre o Tite ser um treinador pragmático. Cara, o cara simplesmente sacou um zagueiro e colocou um atacante. Pra mim, esse cara pelo menos está tentando ser agressivo na partida e está buscando resultado. Agora, o problema é uma parte da torcida querer espetáculo todos os jogos. Aí fica fora do controle humano, é muito difícil chegar nesse nível. Cara, a gente garantiu 3 pontos aí, primeira rodada do Brasileiro, uma rodada muito polêmica. Nós estamos na vantagem, é isso aí, 3 pontos garantidos e vamos para a próxima rodada, sempre buscando evoluir. Antes de irmos para a próxima parte do vídeo, eu quero só deixar minha opinião aqui sobre o segundo lance, que foi o lance do pênalti no Bruno Henrique. Se a gente analisar certinho, o jogador ele deixa a mão esquerda esticada e o braço direito dele faz o movimento sim, flexionando em direção ao rosto do Bruno Henrique. Para mim, pênalti claro. O cartão vermelho ele pode ser interpretativo porque eu interpretei dessa forma, mas cabe a interpretação também de que foi um movimento natural. Mas repito, se analisarmos direitinho, a gente vai ver sim o braço direito do jogador do Atlético Goianiense flexionando em direção ao rosto do Bruno Henrique. Agora fica comigo para ver só o que o Neto disse sobre os lances do jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense. Bota aí os lances do Flamengo aí. Pô, dá a taça pra eles. Dá aí. Só dá eles. Não jogam... Ó, vamos lá. Tem o MM aí, ó. Caraca. Eu não quero o MM, eu quero só os lances. Aí, ó. Falta. Aí, ó. Foi expulso aos 13 minutos. O Jair Ventura. Esse é o lance, ó. Eu sei, Cascão. Ó. Rapaz, se puder parar, pra mim, nem falta foi. Pra mim. Ó. Para o lance pra Messidão. Agora. Antes um pouquinho. Antes. Ele chuta o chão e sai areia, ó. Parou aí, ó. Agora, quer ver, ó? Vai chutar o chão. Ele chuta o zagueiro, ó. Vai, solta. Parou aí. Ó, quem que chuta o zagueiro pra você, Cereto? É o Pedro. Não, quem que chuta aí o jogador pra fazer falta? Vamos lá. É o Pedro que chuta o zagueiro. Vamos lá. O atacante do Flamengo é que chuta o... Volta só um pouquinho. Volta um pouquinho. Primeiro ele chuta a areia. Isso. Ó, parou. Vamos lá. Em que momento o zagueiro faz a falta, Luiz Carlos Quartarolo? Eu acho que ele segura um pouco por cima e ele bota o pezinho na frente, né, Neto? Certo. É o que a Lívia disse ontem. Pra mim também. Pra mim, isso. eu tô com tá o bom. Quartarolo. O pé dele... Legal. Vamos lá. É pra expulsão? Não, pra expulsão, velho. não. Pra expulsão, não. É pra expulsão, Luiz Carlos Quartarolo? Eu não sei a imagem aberta, mas ele dribla... Mas tá chegando outro cara, cara lá. Ele não tem condições claras pra fazer o gol. Pronto. Não é porque é o último homem. Pra quem não sabe de regra. Até tem, mas a verdade é que ele tá driblando pro lado esquerdo. Isso. Você chegaria à cobertura. Isso. Mas é um lance interpretativo. Okay? Tá. Até aí, né? Vamos lá, pra você, Ceretinha, pra expulsar. Hein? Não, gramado péssimo, gramado. Não acho que seja lance pra expulsão, não. Isso não é gramado, isso é um lixo, né? Isso não é gramado. Serra Dourada que eu joguei, que você trabalhou, que você jogou, isso não é. Isso é um absurdo. Dá uma olhada, ó. Aí, ó. Ele chuta o pé do zagueirão. Então, vamos lá, pra mim, vai. Vou fazer um esforço pra ser falta, vai. Falta. Mas pra expulsão, isso é vergonhoso. Entrega pra eles. Aí, Jorge, aí o menino aí que segue eu no YouTube aí, que sempre tá vendo os programas aqui. Meu irmão, você é flamenguista. Você acha mesmo que foi pra expulsar? Você acha mesmo, filho? Vamos lá, então. Agora, coloca aí o impedimento que deram no gol do Atlético Goianiense. Vocês têm aí ou não? Se não tiver, não tem. Tá bom. Mas era pra ter. Tudo bem. Vamos lá, coloca aí agora a porrada da cotovelada que arrebentou. Nossa, que pênalti pro Flamengo.
aos 60 minutos do segundo tempo. 16 minutos de acréscimo. Nem na Arábia é assim. Olha que pênalti. Meu Deus, que pênalti, mas que pênalti escandaloso. Ao VAR, ó. Aonde foi o pênalti aí? Aonde está o pênalti? Eu quero que alguém me explique. Neto, eu vou te falar, ele faz um movimento... Ele está de frente. Ele está de frente, ele faz um movimento para trás de pinça. Eu faço assim, ó, se o juiz não vai no VAR, se ele não vai no VAR, ele segue aí, para mim não foi nada. Que absurdo, velho. Normal. Toda vez que o cara vai no VAR, o único time... Então vamos lá, que VAR mentiroso é esse? Que do Gemerson... É isso. E esse aí dá pênalti pro Flamengo? Dá taça pra eles, velho. É falta de critério, porque teve um lance, Santos e Palmeiras também, tem uma cotovelada do Gustavo Gomes, e não tem nada, nem VAR chama. Então essa falta de critério, o que tem que se tirar da... Não é critério. A verdade, eu acho que essa é uma palavra que a gente sempre usou, né, Luiz? O critério, não. É aí a camisa, irmão. Ou aí é o interesse. Porque é o seguinte, qual é a diferença de um lance pro outro? Do Gemerson com o Matheus, os dois sangraram. Mas qual a diferença? Mas aí é dentro da área, né? Pênalti pro Flamengo, né? Tá 2-2 o jogo, né? Dane-se o Atlético, né? Dane-se o Atlético, né? Que pode cair, talvez, por causa de um ponto como esse. Pra mim, a diferença que tem, se você observar, o menino faz um movimento. Tá sabendo legal, né? Ele cabeceia a bola primeiro. Mas ele faz um movimento, olha lá, né? Ele faz um movimento. Ele tá de frente. Ele faz um movimento, Mas ele abre mais o braço. Porque por trás o Bruno... Você tem um jogador atrás de você. Tá no corpo dele. Então ele entorta um pouquinho. É só você pegar o outro braço lá, Patarolo. O outro braço dele segue normal. Agora, o braço direito dele faz um movimento, tá fazendo um movimento pra trás. Mas ele é chargeado. Mas ele é chargeado com a mão esquerda do Bruno Henrique. Mas ele faz um movimento. Mas olha a mão esquerda do Bruno Henrique. Dá uma olhada, ó. Ele fica torto pra cabecear a bola. Deixa ele cabecear a bola. Se eu tô assim, você empurra aqui, eu faço assim. Não, mas fazer assim é uma coisa. Abrir o braço. Pra você foi falta? Pra mim foi falta. Então foi pênalti. Pra mim é pênalti. Pra você, pra mim não foi nada. Pra mim não. Nunca vi ninguém subir numa bola com o braço junto ao corpo, como estão dizendo. Pra mim, movimento natural. E daí vem o Bruno Henrique, vai tomar sopinha um mês agora, por causa do cortinho na boca. Olha aqui, cortou. Pelo amor de Deus. É muita boa vontade com o Flamengo e outra, né? Isso. Muito boa, Luiz. Muita boa vontade. Agora, a camisa do Atlético parecia mais do Flamengo do que do Flamengo. Porque é muito boa vontade com o Flamengo, né? Um jogo horrível do Flamengo. O Atlético foi superior, o Atlético Goianiense. Vocês acabaram com o Atlético Goianiense. Vocês destruíram o Atlético Goianiense nesse jogo. Um absurdo que vocês fizeram. Pra você, foi falta e pênalti, Cereto? Não foi pênalti, não foi falta. O Atlético Goianiense foi prejudicado no... Cara... Foi prejudicado muito. Aí o árbitro vai no VAR, olha, dá o pênalti e expulsa o jogador do Atlético Goianiense. Uma vergonha. É vergonhoso. Um campeonato que já sai sujo, né? Essa é a verdade. Bem sujo. Primeira rodada. Bem sujo. Mas muito sujo. Torcedor, é brincadeira dizer que o Pedro chutou o jogador do Atlético Goianiense. O Pedro nitidamente estava em movimento de corrida, o jogador do Atlético Goianiense tentou dar o bote na bola, só que ele errou e aí eles acabaram entrelaçando os pés. Mas eu entendo o Neto, ele força um pouco a barra porque ele precisa do entretenimento. Agora, eu super concordo com o Souza. Aquilo foi pênalti claro, só que ele ali está fazendo a comparação de jogadas do jogo do Corinthians com o jogo do Flamengo. No jogo do Corinthians, o critério não foi o mesmo. O lance foi parecido, mas o árbitro não marcou. E aí eu concordo, eu acho que a CBF tem que corrigir isso. A verdade é que a gente hoje não tem um critério na arbitragem, cada árbitro interpreta de uma forma, e isso prejudica muito o campeonato. Mas eu quero saber de você, torcedor, o que você acha de todos esses lances aí? Deixa nos comentários aí embaixo. Já quero deixar os créditos aqui para os donos da bola e para o SBT Esportes Rio. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.